Oi, gente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lua. A Lua é um satélite, certo? Que tem muita interferência aqui onde nós estamos, no nosso planeta Terra, certo? Que se relaciona aí também com o Sol. Então a gente tem aí um triângulo de relacionamento: Sol, Lua e Terra. Isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação que eles desenvolvem aí entre eles, tá bom? Então, corpos como a Lua, eles não possuem luz própria. E aí eles giram então ao redor de um outro corpo celeste, que é o caso nosso, planeta Terra, e por isso eles são chamados de satélites naturais. Não confundam satélite natural com satélite artificial. Natural porque ele não foi produzido por ninguém, ele está lá, é obra natural da natureza. O artificial, que são aquelas máquinas, aqueles satélites produzidos pelo ser humano para obter informações. Mas no nosso caso aqui da Lua, é um satélite natural, certo? E aí, ele é chamado de satélite graças a essa característica dele. Ele não possui luz própria e faz aí um movimento ao redor de outro corpo celeste, que no caso da Lua é a Terra, certo? Existem outros satélites naturais na nossa Via Láctea? Existem. Só que hoje a nossa conversa é só sobre a Lua, tá bem? Então, essa Lua, semelhante à Terra, ela também faz movimentação de rotação e de translação. O movimento de rotação da Lua é aquele movimento em torno do seu próprio eixo, certo? A Terra, ela faz esse movimento em torno do próprio eixo em cerca de 24 horas, que é a determinação do dia e da noite. Já a Lua, ela leva aproximadamente 27 dias para fazer esse movimento de rotação. E, simultaneamente ao movimento de rotação, ela também faz um movimento de translação. Então, observem aqui nessa imagem, certo? Esse risquinho preto. O que é que vai acontecendo com esse risquinho preto? Ela vai fazendo aí ó, a movimentação em torno desse azulzinho que está representando a Terra, certo? E à medida que ele vai fazendo o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, ela vai fazendo também o movimento de translação em torno da Terra, certo? Então, ela faz movimentos simultâneos. E isso faz com que a face da Lua, que está voltada para a Terra, seja praticamente a mesma em todos os momentos, porque ela faz os dois movimentos simultaneamente. Que dois movimentos? Rotação em torno do próprio eixo e translação em torno do planeta Terra. E esses movimentos da Lua são eles que determinam, então, as fases da Lua tão conhecidas por todos nós, né? Fases da Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Tem alguns estudos até que falam, né? Cortar o cabelo na Lua crescente, faz o cabelo crescer, cortar as plantas. Alguns pescadores, né, falam que a fase da Lua influencia na pesca. Então, assim, tem muitas coisas que são realmente verdade e outras que são mitos e que estão relacionadas aqui com as fases da Lua. Mas que a gente não vai falar agora e que vocês podem depois pesquisar a título de curiosidade. O que a gente vai falar é como acontecem essas fases. O que é que vai acontecer? Esse amarelinho aqui do lado, na tela, são os raios solares, certo? Como a gente já falou, a Lua não tem luz própria. Então, a luz que ela emite aqui para a Terra é a luz que ela reflete do Sol. Então, é a luz solar. Aí, o que que acontece? Na Lua nova, observem aí a Terra. O que é que a Terra tá vendo aí na Lua nova? A gente não vê, né? Mas aí o que é que vai acontecendo? A gente vem aqui para a imagem embaixo, ó. Depois vai aparecendo uma pontinha da Lua. Depois ela vai crescer mais um pouquinho. Por isso que a gente chama de quarto crescente.
Depois vai aparecer visivelmente para a gente maior, que a gente diz aí que é a lua cheia. A gente consegue ver o círculo todo, bem grande, bem bonito, porque ela está recebendo uma radiação, uma iluminação solar suficiente para a gente enxergar assim. Depois da lua cheia, vai diminuindo essa parte iluminada visível para a gente, por isso a gente diz que tem aí o quarto minguante. Depois vai diminuindo, diminuindo até que some, que é a lua nova, e recomeça tudo de novo. Quanto tempo demora aí, mais ou menos? 7 dias em média de uma passagem para outra, já que a gente falou lá anteriormente que esse movimento da lua ela leva mais ou menos 27 dias. E são 4 fases que a gente vai observar, tá bem? Então é mais ou menos isso o período de cada lua. Aqui a gente tem uma comparaçãozinha baseada lá no que a gente acabou de ver na imagem anterior. Então, na lua nova, o que que acontece? A lua está entre o Sol e a Terra, por isso o aspecto não é visível. Esse nascimento vai acontecer às 6 da manhã e ela se põe às 6 da tarde. Tá entre aspas, porque a gente já sabe que ela não é um nascimento, né? É só um aparecimento pra gente. Então, depois da lua nova veio a lua crescente. O que é que acontece? O aspecto de semicírculo com a parte iluminada voltada para o oeste, ela vai aparecer mais ou menos ao meio-dia, essa parte visível, e se põe mais ou menos à meia-noite, certo? A lua, depois vem a cheia. Essa lua cheia é aquela que só fica visível para a gente por volta das 18 horas, às 6 da tarde, e quando dá por volta das 6 da manhã, ela desaparece essa face iluminada para a gente. Então, que é esse formato de disco iluminado, por isso que chama de lua cheia, porque a gente vê o disco, certo? E é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, por isso a Lua recebe toda a radiação solar e fica bem iluminada. Depois a gente tem quarto minguante no hemisfério sul, a gente está falando do nosso hemisfério. Esse aspecto de semicírculo, observa aí, comparando com o quarto crescente. Só que a parte iluminada agora não é a do oeste, é a parte voltada para o leste. E aí ela vai nascer, mais ou menos, nascer à meia-noite e se pôr ao meio-dia. Nascer e pôr, entre aspas, porque a gente já explicou, né? E além das fases, quando a gente fala de lua, é interessante a gente falar dos eclipses. O eclipse é um fenômeno astronômico que acontece sempre que um corpo celeste é encoberto ou total ou parcialmente pela sombra do outro. Então, se acontecer um alinhamento aí e a lua não recebe a iluminação solar, a gente vai dizer o quê? Que houve então um encoberto. E a gente diz que houve um eclipse. Então, eclipse lunar. Olha aqui na imagem. Eu tenho aqui o Sol. Bem no centro está a Terra e ali do outro lado está a Lua. O que que acontece? A Terra toma toda a parte de iluminação do Sol e a Lua não recebe iluminação. Então, eu digo que aí está acontecendo um eclipse lunar, porque a Lua não recebeu a iluminação, certo? A Terra ficou aí alinhadinha. Isso acontece todo dia? Não. A gente tem os períodos que isso acontece. E o eclipse solar vai acontecer quando? Apesar de ser menorzinho que o satélite, mas o que é que acontece? A Lua pode ficar entre o Sol e a Terra, como a gente vê aqui nessa imagem. E aí, em determinado ponto da Terra, olha que tá aí o conezinho preto, ele não vai receber por alguns instantes a iluminação solar. E aí, como a gente não recebeu a iluminação solar naquele local, naquele instante, a gente diz que houve um eclipse solar. Então, resumindo, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar é quando tem um corpo que se sobrepõe ao outro, impedindo que a iluminação solar chegue, tá bom? Simples assim. E a gente encerra aqui a nossa conversa sobre a Lua, o nosso corpo celeste lindo. E a partir de agora, quem não fazer essa observação da hora que a Lua fica visível ou da hora que a Lua não fica visível, com certeza vai fazer e vai dar assim uma atenção maior a esses fenômenos naturais que a gente tem.
Então, vamos estudar aí, pessoal, para fazer dar certo.